Boa noite e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer aqui um versículo para a reflexão de cada um de nós das Escrituras Sagradas, que é a Palavra de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 26, diz assim: Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então, Deus, Ele através das Escrituras Sagradas nos exorta que uma vez nós tendo-nos o pleno conhecimento da palavra dEle, não devemos, não podemos, de maneira, em hipótese alguma, continuarmos a vivermos deliberadamente no pecado. Porque pecar, todo mundo peca, de uma maneira ou de outra. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram. Mas Jesus veio para nos restituir a glória de Deus. Então, todos nós pecamos. Mas aquele que vive deliberadamente no pecado, no versículo 26 do capítulo 10 de Hebreus, diz: porque se vivermos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Jesus morreu por mim e morreu por você. Jesus, ele morreu por nós, para nos dar vida, e vida essa em abundância. O Senhor Jesus morreu por mim e por você, na cruz. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que na cruz ele deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, se existir algum crente ou não crente que resolveu viver deliberadamente no pecado, depois de ter conhecimento da palavra de Deus, não resta mais para essa pessoa sacrifício. Jesus morreu na cruz como sacrifício vivo, como cordeiro, na cruz, pelo meu e pelo seu pecado, para que ele nos comprasse. Jesus morreu para comprar a nossa vida. Jesus nos comprou, nós fomos comprados por preço de sangue. Então, uma vez conhecedor da Bíblia, da palavra de Deus, porque hoje podemos dizer que todos conhecem a palavra de Deus, mas se essa pessoa que conhece a Bíblia resolver viver deliberadamente no pecado, não resta mais para ela sacrifício. Não resta mais para ela sacrifício. Está dizendo aqui que o sacrifício de Cristo Jesus na cruz pela vida dessa pessoa se torna nulo. Jesus morreu para nos dar vida eterna, sim, mas se torna nulo na vida daquele que resolveu viver o pecado deliberadamente, mesmo conhecendo a palavra de Deus. É um perigo muito grande, poxa, porque o sacrifício de Jesus na cruz é que nos permite entrar no céu. A vida de Jesus justifica a nossa vida. A vida que ele viveu, uma vida perfeita, sem pecado, justifica a nossa vida de pecado. Então, o sacrifício de Jesus foi o sacrifício perfeito na cruz. Agora, você imagina a pessoa conhecedora da Bíblia e que resolveu viver deliberadamente no pecado e morre no pecado. Não restou para ela sacrifício, porque ela fez uma escolha. Ela fez uma escolha de viver deliberadamente no pecado. Aí, no versículo 27, diz assim: não resta mais sacrifício, mas pelo contrário, além de não restar mais sacrifício de Jesus na cruz para ela, o sacrifício de Jesus na cruz para ela se torna inválido,
E ainda diz assim: pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo consumidor prestes a consumir os adversários. Então, há um castigo do pecado voluntário. Existe um castigo do pecado voluntário. E nós não podemos anular a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em favor da minha e da sua vida. O ser humano não pode anular esse sacrifício, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único Filho do unigênito para todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Jesus morreu na cruz, passou por tudo na cruz, para a pessoa anular o que ele fez por ela, porque resolveu viver segundo o seu pensamento, segundo o seu querer, segundo as suas vontades, segundo os seus desejos, segundo a sua maneira de pensar, de agir, de falar. Então, se ela resolveu deliberadamente, mesmo conhecedora da palavra de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz por essa pessoa se torna em vão. Ou melhor, não em vão, mas como está escrito aqui, ó, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, para ela não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, se nós temos que ter o reconhecimento da grandeza do que Jesus fez por nós. O reconhecimento de tudo que ele fez por mim e por você. E não jogar fora, não trocar por um prato de lentilha a grande salvação que Deus ele nos trouxe. Não podemos trocar por lentilha, como fez Esaú, que depois diz que mesmo que ele buscasse arrependimento em meio a lágrimas, a Bíblia diz que não houve lugar de arrependimento para Esaú. Então, é um perigo muito grande de que o crente perca a salvação da alma, mesmo conhecedora da palavra de Deus, porque se ela viver deliberadamente no pecado, ela torna nulo o sacrifício de Jesus por ela na cruz. Se você pecou, se você errou, peça perdão a Deus, que haja verdadeiramente o arrependimento de não voltar à prática dos erros que um dia você cometeu. Se arrependa, pratique a palavra de Deus, faça a vontade de Deus, seja sincero com Deus, busque a ajuda de Deus e Deus ele te fortalecerá. E aquilo que parecia ser difícil para você vencer se tornará fácil, se tornará mais fácil de você vencer a tentação, o pecado, porque houve arrependimento, porque houve sinceridade de você para com Deus. Então o Espírito Santo ele vem e vivifica você. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre os humildes, para vivificar, ou seja, para trazer a vida de Deus para aquele que está sem vida. Vivificar é isso. Deus ele quer vivificar a cada um de nós, trazer a vida dele para a nossa vida. Deus ele quer trazer a vida dele para a nossa vida, para que não vivamos mais no pecado, mas em novidade de vida. Que Deus te abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, através dessa palavra que possa ter te ajudado. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.